Resize Mobile faz diferença? Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui na prática se isso pode ser uma função benéfica para você ganhar mais uns FPS, principalmente de graça aí no teu PC. Vem comigo. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e como vocês sabem a gente está sempre garimpando configurações para ganhar desempenho. Quem nunca gostou aí de ganhar alguns FPS de graça, não é mesmo? Pois é, nesse vídeo de hoje a gente vai testar aqui algumas configurações como Resize Mobile. E aí, será que ele é capaz de fazer alguma diferença nos jogos? Você sabe qual é a função dessa tecnologia e por que em alguns casos ela pode fazer uma grande diferença em jogos? Gostar do conteúdo, já sabe, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e eu vou mostrar para vocês não só a gente ativando isso lá no nosso Windows, como a gente também aqui com os testes utilizando essa configuração e claro, deixar a minha opinião aqui para vocês. Então, vem comigo. Muito bem, meus amigos, basicamente o que vocês vão precisar é esse carinha aqui, NVIDIA Profile Inspector. O link dele vai estar aí na descrição para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Uma vez que você abriu o Profile Inspector, se você já viu o vídeo aqui sobre o swap do DLSS 4, você já está familiarizado com esse software, mas se você não viu e também quer aprender sobre isso, o link vai estar na descrição ou nos cards aí para vocês conferirem, tá? Mas aqui, basicamente, é o mesmo procedimento que você vai fazer ali, né? Você precisa desse programa para habilitar o DLSS 4, só que aqui a gente vai habilitar o Resize Mobile, tá? Então, basicamente aqui, essa aba aqui em cima, perfil, tá? Se você fizer uma alteração aqui, você vai alterar para todos os jogos, tá? E isso é uma função que eu não recomendo, tá? Como eu falei, é uma função que tem diferença de desempenho e comportamento em cada jogo. Eu recomendo que você ative jogo a jogo, tá? Lucas, como que eu habilito isso? Simples, aqui você vai pesquisar o jogo, tá? Tem uma infinidade aqui de configurações, você vai pesquisar, no meu caso aqui vai ser o Call of Duty Warzone, tá? Faz parte do Black Ops 6, então pesquisando aqui nós caímos já nas configurações específicas do Warzone, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu já estou fazendo o procedimento uma vez que você habilitou lá o Resize Mobile na tua placa-mãe. Obviamente que vai variar de cenário para cenário, mas todas elas ali você tem o procedimento para ligar o Resize Mobile. As versões mais recentes de BIOS, inclusive, está atualizado, normalmente já está vindo ativado, tá? Mas recomendo que você pesquise ali pela tua placa-mãe. Não é um procedimento genérico, então não adianta eu mostrar aqui para vocês da minha máquina que vai ser diferente, tá? Cada BIOS ali vai ter seu caminho para habilitar. Mas uma vez que habilitou o Resize Mobile, ou você quer saber se o Resize Mobile está habilitado, também tem um procedimento simples que você pode fazer. Você pode estar utilizando aí, né, o TechPowerUp GPU-Z, né, onde você tem as informações da tua placa de vídeo, tá? Simples aqui, Resize Mobile, se ele estiver habilitado, ele vai aparecer aqui Enable. Caso não esteja habilitado, ele vai aparecer dizer. Temos aqui em cima também na opção Advanced, tá? Aqui em cima você seleciona PCI Resize Bar, ele vai aparecer aqui se tiver tudo habilitado, tá? Caso você esteja habilitado, aqui são as configurações que você habilita, tá? Então a GPU ela precisa suportar Resize Mobile, né? Que são aí a partir dos modelos RTX 3000, se não me engano, que já suportam Resize Mobile. O Above the Code e o Resize Mobile você habilita lá na BIOS, tá? CSM é aquela configuração de Windows que não utiliza o Security Boot. Então, se você tiver com, por exemplo, o Windows 10 aí que desabilitou o Security Boot, você não consegue habilitar o rebar, tá? GPT também o sistema de formatação do Windows, o Windows no modo UEFI modo, né? Os gráficos, os drivers da placa de vídeo também suportando. Então aqui, tudo isso funcionando em concordância, você tem o rebar habilitado, tá? Caso apareça aqui na aba Advanced, você tem o rebar habilitado, tá? Então, dito isso, voltamos aqui para o Profile Inspector, pesquisamos o game e nós vamos descer aqui, né, até aqui você tem a aba, né, na aba Common você tem como habilitar o DLSS 4, tá? Nesse caso aqui, nesse jogo a NVIDIA já liberou lá pelo NVIDIA App para você trocar lá, né, o DLSS para o DLSS 4, mas se você for testar em um game que não tenha, pode habilitar por aqui o procedimento
fica próximo também, tá? E aqui embaixo nós vamos descer a parte aqui do rebar, tá? Resize Mobile Enable, tá? Ele vai ficar aqui, eu desabilitei para mostrar para vocês, tá? Então aqui nós temos essas opções, tá? Eu fiz teste com os 3 perfis que ele mostra aqui, tá? O perfil que mais alguns recomendo você utilizarem habilitado, dependendo do jogo, que seria ou alguns dos games aqui que estão nessa lista, né? Se for algum deles, você seleciona aqui o perfil. Como eu não encontrei o COD, o mais parecido que eu encontrei foi o Battlefield 5, então eu selecionei aqui o perfil para Battlefield 5. Tá? No Rebar Options, a gente vai selecionar aqui essa segunda opção, né? Return Red Dead Redemption. E aqui embaixo, no Size Limit, a gente vai selecionar aqui também Red Dead Redemption, tá? Basicamente, exemplificando, são jogos de mapa grande, tá? Então, é uma referência aqui que ele utiliza. Fez essas 3 configurações aqui, habilitou o Rebar, o Options e o Size Limit. Vem aqui em cima, aplicar e pronto. Aplicou, já está configurado. Lembrando, tá, pessoal, um ponto bastante interessante. A NVIDIA ela atualizou os drivers agora para a versão 576.88. Se você atualizar o driver da tua placa de vídeo, você precisa refazer esse procedimento, tá? Aquelas configurações que a gente faz lá no driver da NVIDIA, pelo NVIDIA app, por exemplo, ou pelos menus do driver da NVIDIA, beleza, essas configs se mantêm. No entanto, aqui pelo Profile Inspector, né, é um editor mais avançado do driver, ele precisa reabilitar essas configurações novamente, tá? Então, uma vez aqui que você habilitou, aplicou, reinicie a tua máquina e pronto, teremos o Resize Mobile. Agora vocês vão conferir aí os testes na prática de como está funcionando essa função do Rebar dentro do Warzone. Passando as configurações, né, temos ali tela cheia exclusiva, gráficos no baixo, lembrando que você pode passar para um muito baixo, vai gosto de cada um, e Fidelity FX CAS. Então pessoal, aí agora em gameplay, FPS informações na tela, inclusive eu quero que vocês deixem o feedback aí se vocês curtiram agora desse novo layout aí de informações, com mais informações também. E também já deixa o teu like aí se você curte conteúdos aí um pouco mais detalhados, tá? Então temos ali explicando para vocês as informações do nosso processador, memória utilizada dentro do jogo, tanto VRAM quanto memória RAM, e temos também a latência da GPU e do processador. Isso aqui é uma informação muito boa, lembrando, tá? Para vocês entenderem como funciona essa questão da latência. Latência menor de processador significa que o processador está esperando a placa de vídeo para fazer o próximo quadro. Latência de GPU menor significa que a placa de vídeo está esperando o processador fazer o seu trabalho. Então, o ideal é que a gente tenha o CPU, né, com uma latência sempre muito baixa, permitindo com que a placa de vídeo trabalhe no seu máximo a maior parte do tempo, tá? Mas para vocês terem uma ideia, eu tô deixando um trecho de gameplay aqui, mas o que vai valer mesmo pra gente é os gráficos que eu vou mostrar mais à frente aqui, pra gente poder ter as métricas, tá? Comecei a contar essas médias aí de uma forma geral, então a partir do momento que a gente saltou do avião, né, depois mantendo ali o tempo todo em solo para a gente poder ter em gráfico a maior quantidade de informações possíveis, tá? Então no momento nós estamos tendo ali 180, 184, né? Vai variar ali um pouco a média, mas esse é um dos benefícios do Rebar, tá? Ele consegue, pelo fato do processador estar acessando a VRAM com mais liberdade, né? No momento está utilizando ali 5.6 GB basicamente de memória de vídeo, tá? Isso permite com que o processador consiga, né, manter as médias aí mais altas. A latência dele geralmente está um pouco mais baixa que a placa de vídeo ou igual, o que é bastante importante para a gente poder ter aí uma melhor aproveitamento da nossa placa, tá? Lembrando que todas as otimizações feitas
drivers e também Windows, tá? Isso aqui é de extrema importância para que você extraia uma performance máxima. O rebar agora é para poder te dar um ganho extra ali em alguns cenários, tá? E começando aí, por exemplo, como o Warzone. Então, aqui é claro que a gente também está um pouco em ambiente mais fechado, né? Mas pegando uma média geral, né, a gente teve em torno ali de uns 10 FPS ali de média em algumas situações a mais. A questão é que foi em toda a linha, tivemos no 1% média e máximo, o que é bem interessante, né? Mas eu quero deixar muito claro, pessoal, essa mecânica aqui, eu fiz as capturas, tá? Em situações diferentes, ou seja, essa gameplay que vocês estão vendo aí, eu fiz a captura da gameplay e a captura gráfica que vocês vão ver aí, eu fiz sem estar com o OBS gravando, tá? E isso acontece justamente pelo, digamos, a deficiência dessa configuração, né? Pelo fato do OBS utilizar também memória de vídeo, em algumas situações ele acabou dando uma bagunçada no nosso FPS e tendo até mesmo alguns stuttlings. Então, para que eu pudesse ter um gráfico mais limpo possível, eu gravei em situações separadas, tá? Então, aí vocês estão vendo esse tá sendo o nosso... Então, pessoal, aí tá sendo o nosso desempenho com o rebar ligado, tá? Vocês vão conferir já os gráficos aqui comparativos, né? As médias que a gente conseguia ter ali sempre era em torno dos 170 até 175 quadros de média, com 1% low ali mais na casa dos 100. Em algumas situações 110 até 115 quadros. No entanto, com o rebar a gente já conseguiu jogar as médias ali na casa dos 180 até 185 quadros e com o 1% low também subindo aí acima dos 110 quadros. Então foi bem interessante o ganho, mas eu preciso salientar para vocês que essa performance ela não foi constante, tá? Isso se deve a, por exemplo, eu estar fazendo gravação simultânea. Então, utilizando o OBS, que também utiliza VRAM, acabou dando uma certa atrapalhada em algumas partidas. Então, se você ligar o PC, startar os programas e jogar, possivelmente você vai ter um desempenho muito interessante e vai conseguir aí ter um bom aproveitamento. Agora, se você joga, utiliza depois a máquina em outras aplicações, né, navegador, ou gravando simultaneamente, pode ser que você tenha alguns stuttlings e seja necessário você reiniciar a máquina. Então, por essa razão que eu expliquei para vocês no início do vídeo, teste de jogo a jogo. O rebar para todos os jogos ao mesmo tempo. Então, faça a configuração jogo a jogo, teste se para você aí vai ter resultado, vai ser benéfico. Se for, você vai ajustando aí a cada jogo. No caso de não ser, você vai lá, desfaz as configurações e tudo certo, tá? Então, essa aí é a nossa configuração do rebar na prática, né? A gente teve aí um ganho legal. Aí, pelos gráficos, agora vocês estão vendo ali, né? Aquela média está em torno de 180 quadros, mais ou menos, dando alguns picos. O 1% low, né? E o 0,1% ali também, as médias ali de 1% low, né? Bem altas, né? As latências bem interessantes. E o legal para a gente ver a questão de configuração de VRAM, tá? Então nós estamos aí 5.6 GB utilizando aí de memória das 8 GB disponíveis e memória RAM 6.4 GB aí também, beleza? Tem uma caixa de armamento chegando. Beleza, meus amigos? Então, resultados na tela, tá? Eu fiz algumas capturas aqui em situações diferentes para a gente tentar tirar um parâmetro com o Resizable Bar habilitado, tá? Então, aqui eu tive uma máxima de até 241 quadros nessa situação, tá? Aqui foi uma situação onde eu fiz uma captura apenas em solo antes de ir para o Gulag. Então é um cenário um pouco mais limpo, sem carregamento, sem
oscilações e a gente teve um resultado aqui de uma máxima, um pico máximo de 241 quadros, médias de 185,6, com 1% low na casa dos 119,6, tá? Tivemos ali também o 0,1 na casa dos 80 quadros, tá? Aqui mais uma captura, aqui já pegando um cenário por um pouco mais de tempo, tá? Foram 690 segundos aqui, nós tivemos 240 de máxima, 182 na média e o 1% low ali, médio, a casa dos 105,7, tá? 0,1, 58,4. Aqui já é um cenário um pouco mais realista, lembrando que os carregamentos atrapalham muito aqui nessa parte do 0,1. Então, é o tipo de jogo que eu considero aqui para vocês, né? Sempre o 1% low, né? Para cima, porque se você contar aqui o tempo inteiro, vai ter oscilação, por isso eu fiz capturas em momentos diferentes para a gente tentar ter uma abrangência maior aqui nos gráficos, tá? E aqui uma outra situação, né, que era que a gente tinha antes do rebar, tá? Sem o rebar habilitado, tivemos aqui 234 na máxima, 171,6 na média, com o nosso 1% low 101,3, tá? Então aqui são cenários onde a gente consegue ter um ganho ali de até uns 10 quadros, dependendo da situação, até um pouco mais. O 1% low também sobe, mas esse aqui é um cenário onde eu consegui, né, ter uma variação de utilizar a máquina otimizada e também não estar, né, fazendo muitas coisas, e estar fazendo nada em segundo plano que não fossem as capturas, tá? Então se você vai fazer uma stream, vai ter um Discord, vai fechar o jogo, depois vai utilizar a máquina e voltar para o jogo sem reiniciar o sistema, possivelmente softwares vão estar utilizando a VRAM em segundo plano e isso pode atrapalhar nas tuas médias. Então, vale o teste no caso de você só jogar ali, vai te trazer ganhos. É interessante você testar se vai funcionar para você. Para mim, sim, compensou, considerando que a gente não investiu nem um centavo a mais para poder ter esse ganho extra. Vale a pena os testes aí para vocês, beleza? Beleza, pessoal? Então, como vocês puderam ver aí, tivemos benefícios com o Resize Mobile. Basicamente, o teste que eu mostrei para vocês aqui foi no Call of Duty Warzone. É um game que eu tenho trazido aqui no canal e mostrado para vocês diversas configurações para se otimizar. E nesse caso específico, a gente teve ganhos. Mas tem que deixar muito claro, isso não vai ser benéfico para todos os jogos e todas as situações. Esse cenário que eu mostrei para vocês foi o melhor possível, foi simplesmente ligando o PC, abrindo o jogo e nada mais. Toda vez que eu tentei utilizar algum software em segundo plano, como um navegador ou até mesmo o OBS em gravação, a gente acabou infelizmente não tendo aquele ganho que a gente esperava. A gente acabou infelizmente não tendo aquele ganho que a gente esperava, bem pelo contrário, começou alguns stuttlings e pequenas travadas, mas vale o teste para você. Se você é o cara que pretende streamar ou fazer gravações, eu recomendo que não utilize esse recurso porque pode te trazer instabilidade, mas vale o teste se você tiver na dúvida aí se pode ter um benefício ou não. Ou se você simplesmente só quer jogar, liga o teu PC aí para se divertir, saiba que você consegue aí ter em torno de até uns 10 quadros aqui pelos testes que eu fiz, né? Como vocês puderam ver nos gráficos, a gente teve um ganho em toda a curva, 1% low subiu, 0,1% e até o FPS médio, mas tem que ficar essa ressalva. Como o processador tem acesso íntegro a toda a VRAM, qualquer outro software em segundo plano, como navegador, YouTube ou o OBS, que poucas pessoas falam, mas sim, o OBS consome VRAM quando está em uso, isso vai impactar no gerenciamento dessa VRAM. Afinal, como ele acessa toda a memória, isso vai permitir que mais processos também acessem com mais velocidade a memória e, infelizmente, isso acaba gerando pequenos conflitos. Afinal, se a gente simplesmente iniciar o jogo e curtir, a gente consegue sim ter bom desempenho, mas a partir do momento que você começa a ter outros softwares em segundo plano que também utilizam VRAM, a gente acaba tendo pequenas instabilidades. Esse não é um comportamento genérico para todos os jogos, vai ter games que vai consumir menos VRAM e talvez você consiga aí ganhar ainda mais performance. Tem casos e testes aí na internet que chegam a ganhar até 20% de performance, mas claro, vai depender muito
do jogo. No caso do COD, não foi um ganho tão alto, a gente ganhou em torno de 5 a 6 quadros ali na média, mas o 1% low foi onde teve um pouco mais de diferença, afinal, mais estabilidade também significa mais desempenho, mas de fato, num cenário mais específico, onde você liga a máquina e se diverte, rodando um OBS, por exemplo, gravando em algumas das partidas, acabei aqui tendo pequenas instabilidades. Mas então, meus amigos, comenta aqui embaixo se você testou ou vai testar o Resize Mobile na prática e se para você teve ganho, comenta aí o jogo que você testou e se para você aí teve algum bom resultado. Gostou do vídeo, já sabe? Não se esquece, se inscreva aqui no canal, deixa o like, dúvidas, comentários aqui embaixo. Abraço a todos e até mais. Valeu!